Olá, meus irmãos. Eu saudo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eis-me aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Lia, para assim estar trazendo nesse dia chamado hoje uma reflexão, uma palavra sobre o Papai Noel, justamente. Oi, irmã Lia. Devemos falar para os nossos filhos sobre Papai Noel? Devemos presentear os nossos filhos falando que Papai Noel trouxe presente para eles na noite de Natal? Vamos estar falando sobre isso. Então, meus irmãos, a palavra de hoje, amados, não poderia ser outra. Vamos estar falando sobre essa figura, sobre essa lenda que se chama Papai Noel. Justamente, amados. Muitas são as crianças que têm se enganado pelos seus pais que essa figura existe nos dias de hoje e tem tomado o lugar de Jesus. Isso ainda é o pior. Amados, nós cristãos sabemos que Papai Noel é uma lenda que foi criada. Foi uma lenda que foi criada porque, entre aspas, o maior sentido do Natal, que é o momento que nós celebramos, né? Apesar da Bíblia não confirmar, não ter data específica do nascimento de Jesus, mas é o dia em que nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus e o Papai Noel tem tomado, em muitas famílias, muitos lares, o lugar de Jesus. Então preste atenção, vocês pais que estão ouvindo essa palavra. Que nós possamos falar a verdade, como a palavra de Deus diz, sempre aos nossos filhos, principalmente, amados. Porque existem muitas lendas sobre o Papai Noel, mas arquivos históricos afirmam que ele era um bispo da Igreja Católica chamado Nicolaus, conhecido por sua generosidade. A caracterização da figura do Papai Noel ganhou forma em 1931, durante uma campanha publicitária da Coca-Cola que usava as suas cores vermelha e branca. Por isso, amados, a imagem que se conhece hoje dele virou sucesso de marketing e se espalhou pelo mundo. E assim, desde o Império Romano, o Natal é a mistura entre elementos religiosos e pagãos que se prolonga no comércio. Ou seja, o Natal em si é mais comércio, é marketing, amados. Nós não podemos, amados, esquecer de que o maior sentido é Jesus, não é Papai Noel, não é árvore de Natal, não é nada disso. E, independentemente de tudo isso, é essencial ter em mente que mais importante do que celebrar um suposto nascimento de Jesus é fazer com que ele, o próprio Jesus, nasça no seu interior, ou seja, em seu coração e dos seus filhos. Então, a figura lendária, conhecida como Papai Noel, entre os brasileiros e Santa Claus para os americanos, teve sua origem há muitos séculos. A palavra Noel vem do francês, que quer dizer Natal, e Natal quer dizer nascimento. Então, feliz nascimento seria com certeza relacionado ao nascimento, entre aspas, seria com certeza relacionado à vinda de Jesus ao mundo. Preste atenção, mas em alguns momentos da história entrou uma personagem desconhecido. Um tal de bom velhinho, vestido com roupas vermelhas, carregando um saco cheio de presentes e voando pelo céu num trenó mágico, em plena noite de Natal. Mas Papai Noel é um mito, amados. E sabemos que por trás de todo mito existe uma origem ou um fato. Nesse caso, meus irmãos, a origem está na Igreja Católica através do Santo Nicolaus. Nicolaus, amados, foi um bispo do século III, venerado pela Igreja Ortodoxa e Católica e que ficou conhecido por conquistar a sociedade com a sua caridade, espírito de oração e bondade. Alvo de muitas lendas, ele foi um homem real, muito amado pelos cristãos da sua época. Da família nobre, nasceu na Grécia, viveu na Turquia, onde foi sacerdote da diocese de Mirra, província da Antália. De acordo com historiadores, ele enfrentou a perseguição religiosa, chegou a ser preso, torturado e condenado à morte, mas escapou da sentença em 313 d.C., logo após a publicação do Edito de Milão, que concedia a liberdade religiosa a todos.
Como Nicolaus inspirou a figura do Papai Noel? Ele morreu no dia 6 de dezembro de 350 d.C., data celebrada até os dias de hoje pela Igreja Católica como é um dia de festa, a festa de São Nicolaus, que foi canonizado, além de ser o santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega. Depois de sua morte, notícias de suas ações se espalharam, sendo imitadas pelas pessoas durante o mês de dezembro. Por ocasião de sua ausência, o tempo foi passando, sua história foi sendo contada em diversos países e se tornou uma lenda. Inclusive, amados, eu gostaria de ressaltar, acredito eu que com certeza, mas acredito que em toda a Europa, até hoje, se comemora 6 de dezembro, dia de Nicolaus. Eu falo porque vocês sabem que eu moro aqui na Alemanha e aqui é comemorado todo dia 6 de dezembro, o dia de São Nicolaus, onde as crianças recebem presentes e chocolates. Creio que em toda a Europa se comemora o 6 de dezembro. Eu falo com base aqui no país que vivo, amados, aqui na Alemanha, se comemora essa data de São Nicolau para todo 6 de dezembro. As crianças comemoram essa data. Então, da realidade à fantasia, ocorrem muitas mudanças, amados, em relação à vida de Nicolaus. Alteraram sua residência da Turquia para o Polo Norte, onde é comum o uso de trenós como meio de transporte. Mas o trenó, amados, o que é que acontece? Esse trenó de Papai Noel ganhou característica mágica voando pelos céus e fazendo dele um homem onipotente, capaz de entregar presentes a todas as crianças do mundo numa única noite, exceto para aqueles que não tiveram bom comportamento durante o ano. Presta atenção, amados, nisso aqui. Noel virou garoto propaganda da Coca-Cola. A imagem de Nicolau foi redesenhada e suas estátuas alteradas por diversos artistas ao longo dos séculos. De Mitra, uma espécie de kippah. Ele passou a usar um gorro e suas vestes de líder religioso foram trocados por um uniforme vermelho e branco. Até mesmo suas características faciais foram muito alteradas, principalmente depois que caíram nas mãos de cartunistas americanos. E logo após, ele virá o garoto propaganda da Coca-Cola por volta de 1930. A campanha para vender mais refrigerantes na época do Natal dos Estados Unidos deu tão certo que se espalhou pelo mundo. Foi também agregado ao mito a mania de consumismo. E como nada acontece à toa, isso aconteceu após a Revolução Industrial, ou seja, Papai Noel, meus irmãos, chegou quando as pessoas já estavam condicionadas às compras desenfreadas, mergulhando-se na secularidade e na onda do ateísmo. Por quê? Porque o povo brasileiro é um povo muito consumista. Muito consumista. Aí eu te pergunto, se Papai Noel... Por que Papai Noel todo ano aparece com a mesma roupa? Por que Papai Noel não troca de roupa? Me diz aí. Hoje, amados, vivemos uma época onde as pessoas não questionam o desenrolar das histórias e sequer se incomodam com o fato de que Papai Noel brilhe mais do que Jesus nessa época do ano. É ou não é? Muitas são as pessoas, por mais que nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, se adotaram essa data. Então, muitas pessoas, elas idolatram o Papai Noel muito mais do que Jesus nessa época do ano, sem saber, sem entender de que Papai Noel não é uma mentira, de que Papai Noel, ele é uma mentira. E muitos são os cristãos que aderem mentiras para os seus filhos. A Bíblia diz que não devemos mentir, devemos falar sempre a verdade, principalmente aos nossos filhos. Nós temos que ter cuidado com os mitos que tentam distorcer as verdades bíblicas, meus irmãos. Papai Noel não tem nada a ver com o Natal, que simboliza o nascimento de Jesus. Assim como o coelho da Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição. Natal é uma época que nós festejamos, alguns cristãos, outros não. Nós temos que respeitar que é uma data simbolizada. Né? Então, o nascimento de Jesus não é que Jesus nasceu no Natal. Simplesmente nós sabemos que ele nasceu. A Bíblia não relata a data de nascimento. Acredito eu, porque Jesus não queria que o nascimento dele fosse comemorado. Por isso que a Bíblia não relata. Mas o mundo adotou essa data de dezembro. E nós sabemos que ele nasceu. É a data que nós comemoramos o nascimento de Jesus.
simbolizando o nascimento de Jesus. Então, nós, como os pais, somos responsáveis pelo ensinamento dos filhos, dos nossos filhos. Nós não devemos mentir para os nossos filhos, devemos contar a verdade de que Papai Noel não existe e é uma lenda, é uma história que foi criada muito mais para comercializar. Então, nós temos que pregar a palavra aos nossos filhos. Pregue a palavra, esteja preparando o tempo, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Também repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 ao 4. Então, o que nós, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos? Pregar o evangelho, pregar a verdade, porque digamos que Jesus tivesse nascido no Natal, realmente uma suposição. Hoje Jesus não era tão idolatrado, desculpa a expressão, como o Papai Noel. Ele é o Natal. A figura de Noel, do tal velhinho, é quem mais representa o Natal e não Jesus. Então nós, como cristãos, pais, temos que nos posicionar em relação a isso. Você deve ensinar o seu filho a verdade. Quantos são os cristãos que estão nessa mentira, que continua anos após anos, contando aos filhos que Papai Noel veio, deixou presente ali? Isso é mentira. Isso não pode existir no nosso meio. Tem que ser contada a verdade, como a palavra de Deus diz. Temos que pregar o evangelho para os nossos filhos de que Papai Noel não existe, é uma lenda contada. Quando a criança tiver com a idade de entendimento, contar a origem a ela do Papai Noel, que ele não existe, que isso é ilusão. Então, quantas são as crianças que vivem frustradas nessa época do ano? Eu, irmã Lia, particularmente, sou uma dessas, amados, que vivi essa frustração na minha infância. Sou de família humilde, pai, mãe, com muitos irmãos, nunca tive condição. Meu pai e minha mãe nunca tiveram condição de me dar nada no Natal. Para a gente, quantos foram os natais que eu chorava por não ganhar um presente? Papai Noel chegava para minha vizinha, para os meus vizinhos, e não chegava na minha casa tão perto. Eu não entendia e perguntava e questionava a minha mãe. Mãe, por que Papai Noel deu a minha amiga, a vizinha, porque ela ganhou uma boneca e eu não ganhei nada. Nós morávamos perto. Então, eu não conseguia entender isso. Então, infelizmente, amados, quer dizer, cresci, infelizmente, com essa doutrina, com essa lenda, esse ensinamento falso de que Papai Noel existia, mas nunca aparecia para mim, na minha casa, para os meus irmãos, porque meus pais não tinham condições de dar um presente. Quantas são as crianças, meus irmãos, que hoje vivem com essa ilusão e sofrem e carregam para toda a vida? Quantas são as crianças que choram porque talvez o vizinho ganhou um presente, que o pai teve uma condição maior de dar um brinquedo e ele não recebeu nada assim, como eu, irmã Lia, vivi. Então eu passei isso, amado, na pele. Quantas são as crianças que são traumatizadas com isso? Devemos falar a verdade para os nossos filhos, minhas irmãs. Devemos ser sinceros como os cristãos. Nós devemos se posicionar e contar que não existe Papai Noel. Não, filha, Papai Noel não, é mamãe e papai que vai dar presente, se mamãe e papai puder dar presente. Porque tem muitas famílias, cada uma tem uma realidade de vida financeira. Então, minhas irmãs, nós devemos falar isso para os nossos filhos, que Papai Noel, que mamãe ou papai vai dar presente, mas não é Papai Noel. Não existe Papai Noel. É mamãe e papai que vai comprar e vai te dar. Então, tem que termos muito cuidado, amados, nós cristãos, quando nós falamos desse assunto, temos que ter muito cuidado. O tema Natal. Então, não estou aqui, amados, para ditar regras. Não estou aqui para julgar ninguém. Comemore aqueles que acham que é certo, mas nós devemos, amados, estar sempre voltados para o nosso Jesus. Ele sim é o sentido. Por mais que nasceu no Natal, por mais que ele não nasceu no Natal, não sabemos data específica que ele nasceu, mas por mais que ele não nasceu nessa data, nós celebramos. Que seja ele em primeiro lugar,
em nossas vidas, que Ele possa reinar em nossa casa. Será que você tem pensado que este período, amado, serve só para presentear entes queridos? Porque tem muitas pessoas que elas tiram essa época do ano para presentear os entes queridos. Em caso afirmativo, amados, reflete. Reflete um pouco mais. Natal não é isso. Natal simboliza esperança. Natal é Jesus. Pegou a visão? Nada contra as pessoas que não comemoram ou as que comemoram, mas estamos falando aqui sobre o tema específico, o tema Papai Noel. Não devemos, amados, ensinar nossos filhos que essa lenda existe. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito para que todo aquele que nele crê, crê não pereça, mas que tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê o nome do unigênito Filho de Deus, João 3, versos 16 ao 18. Então, meus irmãos, se Jesus se manifestasse nesse Natal, o que ele diria de tudo que faz em nome dele? O que será que Jesus diria? O que ele diria a respeito dos seus comportamentos? Jesus pode proporcionar vida abundante a todos, amados, mas antes disso, o foco da vida de cada pessoa precisa ser ele, que represente o altar e não as coisas e rituais desse mundo. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para finalizar essa palavra é que sua vida está 100% entregue no altar do Senhor? O que você precisa mudar para obedecer àquele que veio ao mundo para te salvar? Reflita, meus irmãos. E eu espero em Deus que a partir de hoje, se você tem enganado, mentido para seus filhos, que a partir de hoje você mude sua direção e conte a verdade para os seus filhos de que Papai Noel é uma lenda. Papai Noel não existe, porque, amados, essa é uma época do ano, sempre vai haver. Mas é uma época do ano que mais acontece suicídios, pessoas tristes, enquanto muitos têm as mesas fartas, muitos são as pessoas que não têm nada em suas mesas. Ou melhor, eu vou mais além, muitos não têm nenhum lar para se comemorar o Natal. Muitos não têm nem família para comemorar o Natal. Que possamos adorar somente a Ele, o nosso Senhor Jesus. Não a datas e a Papai Noel, não, amados. É Jesus, o nosso Rei. Porque ele nasceu, sim. Ainda que não foi nessa data, mas ele nasceu. É o que importa. Cresceu, morreu, ressuscitou. Ele vive, amados. Ele vive. Que possamos refletir, que possamos nos colocar no altar do Senhor como oferta viva, que possamos estar ensinando aos nossos filhos a verdade sempre dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e eu te abençoo. Tenham todos um dia, uma tarde, uma noite de paz no seu horário que você vai ouvir essa palavra. Amém, Jesus.